Oi, meus amores, namastê. Estou contando a história do livro, O Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta. Estamos no volume 2, são 10 volumes, e hoje eu vou contar a história do capítulo 94. Juntos seremos a voz que acende o amor. Então, no capítulo 94, mostra que Jesus e alguns dos seus discípulos, eles chegam em Cafarnaã, onde o Pedro tem uma casa, né? Cafarnaã é como se fosse uma praia, né? Tem um lago gigante, que é como se fosse uma praia onde pesca Pedro, André, né? Mostra que Jesus chegou e ele está sentado no barco do Pedro, esperando Pedro e André para alguma missão que eles estão indo ajudar alguém. E daí junto o pessoal em volta dele, todo feliz, né? O pessoal de Cafarnaum gosta muito de Jesus, e vem inclusive o pastor lá da sinagoga lá de Cafarnaum, que gosta muito de Jesus, e pede para Jesus: você vem na sinagoga, Jesus, se é da vontade do povo, é claro que eu vou. Aí o povo fica, vai sim e tal. E daí ele combina de ir pregar mais tarde lá na sinagoga, e daí ele pede pro pessoal: me desculpem. Ele mostra que Jesus fica muito feliz, está rodeado de pessoas que se alegram com ele, mas ele fala: me desculpa, mas eu tenho que ir ajudar uma pessoa. Aí Jesus, André e Pedro partem de barco, né? Eles vão de barco numa ilha que deserta, onde só tem uma mulher lá, que ela foi uma beldade de Corazaim. E mostra assim, pelo que eu entendi na história, ser beldade é tipo ser prostituta, né? Então ela era uma prostituta de Corazaim, uma mulher muito famosa, muito bonita, enfim. E daí ela pegou lepra, e daí todo leproso tem que se afastar, né, viver separado, e ela foi morar sozinha nessa ilha. Estava morando numa ilha, dentro de uma caverna, numa ilha, numa condição muito precária, como animal mesmo. E às vezes ia algumas pessoas na ilha para apedrejar ela, para procurar ela, para apedrejar, não por ela ser leprosa, mas mais pelo passado dela, por ter sido uma beldade. O Pedro e o André, né, que ficaram sabendo dessa beldade, eles passaram a ir lá para levar comida, pão, peixe, e dar algumas palavras de consolo para ela, né? O Pedro, ele era aquele que chamava ela: sai daí, mulher, vem que a gente só trouxe comida. E ela sempre muito desconfiada, com medo de ser apedrejada. E era André quem falava para ela: olha, estamos aqui porque somos discípulos de Jesus e ele é muito bondoso. E daí falava para ela coisas de amor, de perdão, de misericórdia. Ela começou a confiar mais neles, e, enfim, prometeram que ia levar até ela Jesus para estar ajudando ela. Então eles foram lá levando Jesus. Aí ela caiu aos pés de Jesus, pedindo perdão. Aí Jesus perguntou assim: você acredita que eu posso te perdoar, que eu sou realmente o filho de Deus, que eu tenho que é possível você se curar? Ela falou que sim. Aí então Jesus falou assim: tá bom, então entre na água. Ela estava só com os trapos, né, vestindo os trapos. Entra na água, quando eu pedir você sai. Aí ela foi lá, aí o Pedro até falou assim: mas mestre, tudo bem que ela tá fedida, mas você acha que só um banho de água vai resolver a coisa, né? Jesus não falou nada. Daí Jesus falou assim: pode sair. E quando ela saiu da água, ela já estava completamente curada. Todo mundo se assustou, todo mundo não, ela, o Pedro e o André se assustaram ao ver aquilo, que ela não tinha mais lepra, porque assim, a lepra dela, pelo que mostra na história, já estava bem avançada, já estava uma grande parte da cabeça sem cabelo, ela estava esquelética, uma parte do rosto totalmente esquelética, estava de um jeito muito precário. Quando ela saiu da água, ela estava totalmente curada inteira e não havia mais lepra no corpo dela. Aí ela caiu de joelhos e Jesus, gratidão por ter perdoado seus pecados. E aqui ela falou assim que ela pedia perdão não por ser uma leprosa, mas ela sabia que a lepra era consequência dos seus pecados, e que ela realmente se arrependeu e que nunca mais iria voltar a ser beldade, a buscar realmente ser uma pessoa melhor. E daí Jesus falou assim: é por isso que você recebeu essa misericórdia, né? Aí mostra Jesus já indo lá para a sinagoga pregar lá para o pessoal de Cafarnaum. E quando Jesus entra na sinagoga, que está cheia de gente, e aí pela primeira vez aparece o Mateus que vai se tornar, né, mais para frente, discípulo de Jesus. Mateus, ele tá assim, nem entra, nem não tá nem dentro nem fora, ele tá meio na porta, assim, você vê que ele quer entrar, mas que ao mesmo tempo ele não quer entrar porque tá lá o povo lá, os judeus, tudo
xingando, falando mal do Mateus, olhando feio para ele, tipo assim, não quero nem encostar, porque o Mateus é tipo o cobrador de imposto lá deles, né? Então eles sentem muita repulsa, raiva e ódio do Mateus. Então o Mateus, ao mesmo tempo que quer entrar porque quer ouvir Jesus, por outro lado ele fica só na porta para tentar ser discreto. Jesus passa pelo Mateus, assim que ele passa pelo Mateus, ele encara o Mateus, olha para o Mateus assim fica assustado de Jesus ter olhado para ele, Jesus fica encarando ele, e Mateus abaixa a cabeça e Jesus volta a entrar. E daí o Pedro fala para Jesus: mestre, esse que você ficou olhando, sabe quem que é? É aquele que fica cobrando imposto da gente, esse que é mais perfumado que mulher, que fica gastando dinheiro com bebedeira, com não sei o que lá, fica roubando nosso dinheiro. Ele ficou falando mal o Pedro ficou falando mal do Mateus. E daí Jesus olhou muito bravo para Pedro assim até estranhou e ficou com vergonha vermelha, baixou a cabeça, tipo arrependido de ter ficado fazendo fofoca, falando mal do Mateus. O mestre lá, né, que faz a pregação, pergunta para Jesus: você sabe qual escritura você quer ler, quer ensinar? E Jesus falou assim: não precisa, eu já sei exatamente o que eu vou dizer. E daí o que Jesus prega é justamente meio que uma indireta para o Mateus, né? Mas serve para todo mundo, né? O que Jesus ensina, uma das coisas que Jesus disse foi assim: no coração do homem há um ponto que se recorda do rosto de Deus, é um ponto, o ponto mais puro e eleito, aquele do qual nasce as santas inspirações, as santas decisões, aquele que perfuma como um altar, brilha como uma fogueira, canta como um coro de serafins. Mas, quando em nós o pecado fumega, eis que aquele ponto se ofusca, tanto que cessa a luz, cessa o perfume, o canto, e fica somente o mau cheiro e um gosto de cinza. Quando, porém, a luz volta, porque um servo de Deus a traz consigo eternamente, ele fica horrorizado de si mesmo. E assim exclama: tende piedade de mim, Senhor. Então, o que ele fala, assim, né, nessa pregação, que é uma indireta, você percebe que é uma indireta para Mateus, é que por pior que tenha sido os seus pecados, seus desvios, por mais mal que você tenha feito, caído em tentação, uma vez que você se arrepende, isso você tem todo direito, dignidade para se libertar de todo aquele fardo e estar caminhando junto com Deus, ou seja, assim, indiretamente pede para uma Deus: se arrependa dos seus pecados e me siga. Mais ou menos isso é a indireta que ele dá, né? De uma forma, o discurso dele foi muito perspicaz nesse sentido, né? Que ele fala assim que arrependimento não é só pedir perdão e depois voltar e continuar fazendo a mesma coisa que fazia, que arrependimento é você realmente reconhecer as suas falhas e erros e mudar as suas atitudes e ações. Uma vez que você se arrepende verdadeiramente, ou seja, você muda, não é pedir perdão, só falar da boca para fora, mas é você muda as ações, as atitudes, recai sobre a pessoa uma misericórdia, liberando ela dos pecados, livrando ela dos pecados, dos karmas negativos, uma vez que você muda no agora as condutas, a forma de agir, pensar e fazer as coisas, você se liberta do karma negativo, né? Essa purificação, é purificado dos pecados. Então ele falou isso, meio que dá para perceber como é indireta para o Mateus. Aí ele disse também, Jesus: em verdade vos digo que não há batismo que vale a pena, nem rito que tenha valor, se não houver arrependimento verdadeiro e vontade de renunciar aos pecados. Em verdade vos digo que não há pecador, tão pecador, que não seja capaz de fazer renascer com seu pranto as virtudes que o pecado arrancou de seu coração. Então, dizendo assim, não adianta você ir para rezar, fazer ritos, não sei o que lá, se você não muda as atitudes, a ação e a mente. O que vale é o verdadeiro, genuíno arrependimento. E o verdadeiro, genuíno arrependimento não diz referência aos ritos, a fala, a fazer confissão, mas diz a mudar as atitudes, ações e a conduta, e agir e ser diferente, renascer uma pessoa diferente. E daí ele dá o exemplo da mulher, da leprosa que ele salvou. Aí ele dá um sermão para todos, né? Vocês que vão lá tacar pedra nela,
ao invés de ir lá levar alimento, amor, né? Dá uma bronca para a galera lá. Tipo assim, fala para eles que hipócritas, né? Que muitas pessoas são hipócritas. Quando ela era uma beldade, ia lá, dava dinheiro para usar dela. Depois que ela virou leprosa, vai lá atacar pedras. Aí um dos homens lá, meio que acho que usou a carapuça, estás nos acusando de ter sido amante dela? Ele falou bravo. Aí Jesus falou assim, eu não acuso, eu falo em nome da justiça. E daí quando Jesus viu que o circo ia pegar fogo, porque ele tocou na ferida dos homens lá do povo lá, aí ele falou, falou para os seus discípulos, vamos dar o pé daqui. Aí eles saíram, né, foram embora. Aí quando eles chegaram lá na casa do Pedro, já estava todo mundo lá na casa do Pedro, aí tinha mais uma sacolinha de dinheiro lá, porque você lembra que tem uma pessoa misteriosa, oculta, que vive levando um saquinho cheio de dinheiro, que é esse dinheiro que sustenta Jesus e todos os seus discípulos, principalmente esse dinheiro que ajuda Jesus a viajar para lá e para cá, sustentar, se alimentar, ter onde dormir. Então veio mais uma sacolinha cheia de dinheiro, e daí Pedro pergunta para Jesus, mestre, né? Tipo assim, a gente sabe que você sabe quem é que está dando esses dinheiro aqui para a gente, né? Esses monte de ouro, um monte de dinheiro aqui para a gente, sustentando nós. Fala aí para a gente, né? Quem que é? Aí Jesus falou assim, eu direi a ti quando aprenderes a não murmurar contra ninguém. Ou seja, com essa frase, já deu claramente para entender que quem está sustentando os discípulos de Jesus é Mateus. É Mateus quem vive dando essas bolsas, essas sacolas de muito dinheiro para Jesus, né? Eu estava achando até então, eu estava achando que era ou Maria Madalena que ia aparecer, não sei o que lá, mas não, é Mateus. Mateus quem está enviando constantemente bolsas e bolsas de dinheiro para Jesus, para manter Jesus e os discípulos, né? Então, por isso que Jesus deu essa indireta. Pedro, quando você parar de ficar murmurando e falando mal dos outros, eu te falo quem é, tipo assim, né? Eu acho que se Pedro foi esperto, eu acho que ele também percebeu. Enfim, assim termina o capítulo 94 e no próximo vídeo vamos continuar a partir do capítulo 95. Compartilhe para que mais pessoas possa sentir a essência de Jesus através dessa história que mantém, que conserva os ensinamentos do Evangelho de forma muito pura, contando a história de uma forma fascinante. Até o próximo vídeo. Namastê.